Oi, tudo bem? Bom dia! Tudo Bom dia. maravilha! Estou aqui tentando colocar o telefone à altura dos olhos. Oi, Aí, dá? Está bom? ficou bom, ficou bom. Perfeito. Vamos conversando um pouquinho para as pessoas entrarem, né? Sim, vou fazer um pouquinho de luz. Melhor? Então, agora estamos sozinhas, sim? Agora estamos ao vivo, sim. Ao Já vivo. entrou aqui a Alba. Oi, Alba. A Alba é minha filhinha. Ah, é sua filha? Minha filha, Alba, já te ficharam. Ela quer ver o direito também. E o pai dela, de repente, também. Legal, O legal. outro dia, uma amiga fez isso, porque depois de acabar com você, me falou: ótimo, você vai fazer o live. E como você sabe? Eu estava no Instagram e vi que você estava em direto. Uma amiga guia também. Você sabe que aqui no Brasil, na pandemia, que estamos ainda no auge da pandemia, Ouvi falar. virou moda aqui. Virou moda. Virou? Virou moda. Ah, moda. É uma onda. Sim, sim, mas, o que, sim, mas como é que virou moda? Não entendo isso. todo mundo quer fazer live. Ah, fazer live. Ok, É, sim, sim, compreendo. mas são lives profissionais, né? Então tem live de médico, live de professor, live Aqui de também live de meditação, de entrevistas com... Sim, também. Aqui, durante a pior época do confinamento, também. Foi... Então todo mundo teve que aprender a fazer live. E eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer de live? Porque eu falei, né, o turismo vai ser o último a se recuperar, a gente sabe disso, né? Vai ser o último. E isso é bom, essas lives, porque nós estamos mantendo o contato com os nossos clientes, né? Então, você vê o nosso Instagram da empresa, esse que estamos falando, ele faz pouco mais, por volta de um ano que eu ativei ele e realmente estamos fazendo um trabalho profissional nele, né? E aí a gente já está com mais de 1.000 seguidores, né? Então, Uhum. eu falei, eu tenho que manter esse povo comigo, né? E essa acho que é a oitava ou nona live que eu estou fazendo, né? Eu comecei fazendo mais com o pessoal de Israel, mas eu falei, Uhum. por que só falar de Israel? Vamos falar dos outros países, né? Porque a gente passa pelos outros Passa pelos lugares, países né? stopover, sim, sim, fazendo escala. E nós temos feito grupos juntas em Madrid durante uma Isso. dessas paradas. Exatamente. Então, todos os nossos grupos têm a parada. Esse ano, agora, de 2020, eu Uhum. estaria fazendo alguns grupos nos voos diretos, que começou a operar aqui no Brasil o ano passado. Mas o Uhum. ano passado as tarifas não estavam boas para grupos, sabe? E Amém. esse ano, agora 2020, nós íamos ter 3 grupos com voo direto. E o restante passando na Europa, né? Uhum. Tinha Londres, tinha algumas outras aí. Eu só não tinha uma com a Madrid, com Air Europa. Uhum. Mas, com a situação, Imagina. todos os passageiros pediram para jogar para 2021. E esse voo direto, inclusive, parou de operar essa semana, a gente ficou sabendo. E estamos vendo que a companhia transfere o grupo todo para o ano que vem. E ela nem sabe se ela vai voltar a pôr o voo direto. Então, novamente, vamos dar prioridade pela Europa, né? Ai, que bom. Isso é bom. Espera aí um momentinho. Ai, que estou... Ai, querendo imprimir uma coisinha que eu fiz. A Elizabeth está dizendo aqui, Espanha, terra dos meus avós. Você sabe que tem muita descendência espanhola aqui no Brasil, né? Sim, sim. Os galegos. Muitos mesmo. Sim. É por isso
que tendo muita descendência espanhola em Iberoamérica, que Espanha virou a porta de América. A porta de América, historicamente, já conhecemos a história, Portugal, Espanha, Brasil, os diferentes países, e essa ligação cultural está aí. Tem muito pessoal que tem ainda família na Espanha e devido à língua, pois isso faz que muitos deles venham para cá para visitar a família e já aproveitam para fazer um tour pela Espanha, pela Europa. Eu vou muito longo, muito caro, só para fazer uma visitinha de 3 dias. Então, aproveitando esse vínculo emocional, familiar com a Península Ibérica, aproveitam para fazer aquela viagem por Espanha, Portugal, a França, ou um cruzeiro, ou aquela visita a Israel, a ida na volta. E a localização estratégica de Espanha, geográfica, ao norte de África, sudoeste de Europa, a Finisterre, o fim da terra da época romana, a saída do Mediterrâneo para se encontrar com o Atlântico, é fisicamente uma porta. O Estreito de Gibraltar é fisicamente uma porta pela que passam todos aqueles transatlânticos. E depois da abertura do Canal de Suez, imagina, já estrategicamente, de um ponto de vista turístico, cultural, histórico, industrial, econômico, é uma porta, imigração legal, ilegal, tudo. Porta é porta. É verdade. Na porta passa tudo. Ô, Susana, quanto tempo você é guia? Eu comecei no ano 93. Uau! Sem 27 parar. anos. No ano 93 até hoje a partir do mês de maio de 1993. Uau, que legal! Me lembro bem. Então, você já falou um pouquinho da Espanha, que é porta para a Europa, principalmente aos brasileiros, né? Sim. Quantos dias vamos começar agora já a trabalhar um pouquinho? Já tem aí algumas... Já tem bastantes pessoas já? Ainda não muito, mas vai entrar mais. Se você quer esperar, não tenho problema Não, nenhum. vamos indo porque o Instagram corta a gente. É 1 hora, sim, é verdade. Quantos dias você visita, são necessários para a gente visitar as principais cidades da Espanha? Isso é uma boa pergunta. A pergunta é, quais são as principais cidades da Espanha? Sim, também. Dependendo do ponto de vista do tamanho da população, da renda per capita, economia, ponto de vista histórico, cultural, antiguidade. Imagina, Madrid, por exemplo, é a primeira cidade de Espanha, mas é a mais nova. Madrid, por exemplo, era uma fortaleza muçulmana no século IX. Virou cidade pequena, cidade independente, a partir do século XII. Uau! Espanha temos a cidade mais antiga da Europa, fundada pelos vizinhos de Israel, os fenícios. Cádiz, no sul, era a primeira cidade com grande população da Europa inteira, que está pertinho ao Estreito de Gibraltar. Hoje em dia é ainda cidade portuária, é importante por isso também tem um importante legado histórico, mas normalmente não está na lista das 10 cidades mais importantes. Por isso que depende muito do que o pessoal está procurando. Então, na Espanha temos 15 cidades que são patrimônio internacional, patrimônio cultural da humanidade. Então, quanto tempo precisamos? Eu estive pensando neste tema e aí depende. Entraríamos por Madrid, porque Madrid é a porta também de América, porque tem muitos voos diretos com o continente americano. E de aí que de Espanha, Madrid seja realmente a porta no Estreito de Gibraltar, ok? E só ao redor de Madrid já temos Madrid e Patrimônio Internacional da Humanidade, temos Segovia,
com ruínas romanas. Temos Toledo, todas as civilizações que passaram por Espanha têm deixado uma marca em Toledo. Depois tem o Mosteiro do Escorial, do século XVI, os Jardins Araújos. Então, só para Madrid, com 3 dias, já dá para conhecer Madrid e algumas cidades muito legais ao redor de Madrid. Toledo, Alcalá de Henares, Segovia, para começar. Escorial, vão 4. Em 3 dias daria. De aí temos que fazer escolha. Vamos para o norte ou vamos para o sul? A maior parte, segundo a minha experiência, vão para o sul, fazer a Espanha muçulmana. Toledo seria a porta de Oriente, da Europa. A primeira cidade com vestígios orientais. E de aí continuaríamos para Córdoba, Sevilha e Granada. E Málaga. E aí teremos, historicamente, mais 4 cidades muito importantes. E por tamanho e economia e importância, Málaga e Sevilha estão dentro daquelas 10 cidades espanholas. O brasileiro gosta muito de Barcelona. Por que você acha? Ia falar disso, sim. Daí do sul, pode ir ou pela costa este, ou de avião para Barcelona. Barcelona é a segunda cidade de Espanha, segunda população, tamanho, economia, importância histórica, cultural. E é uma cidade costeira, está na costa. Está focalizada para o sul da França, a Itália, e todas as cidades importantes, portuárias de costa, têm uma cultura mais cosmopolita. E o Brasil é muito cosmopolita. O Brasil é uma mistura de todo tipo de cultura, e isso agrada ao brasileiro. E o brasileiro gosta da tradição e também da modernidade. Olha Brasília, ok? São Paulo, que são cidades muito modernas. E Barcelona tem muito disso. Tem um bairro velho, tradicional, com a sua catedral gótica e tudo. E depois tem a parte modernista. O modernismo catalão tem a melhor representação em Barcelona. É com aquela Sagrada Família, que não é catedral, é uma igreja. Catedral é a sede do bispo no mundo católico. Ok? Então, a catedral é a antiga catedral medieval no centro histórico. E a Sagrada Família é nova e foi financiada pelos vizinhos do bairro do Ensanche, que eles queriam a sua igreja, e eles contrataram privadamente Antônio Gaudí para fazê-la. Ele morreu e ainda continua a construção dessa igreja, mas não catedral. E acho que o brasileiro gosta por isso, porque é uma coisa diferente. O Parque Güell, aquelas arquiteturas do Passeio de Graça, a Pedreira, a Casa Batlló, é uma coisa muito legal, é diferente, é único, é único. E aí aquele clima costeiro, aquele cheiro mediterrâneo misturado com vida cosmopolita, cidade grande, maravilhosa. E para aqueles que são católicos, estão perto do Mosteiro de Montserrat, que era um eremitório já da época mais antiga, do início da cristiandade. É também um ponto que muito pessoal que vai para Barcelona visita. E para o peregrino, ao sul de Barcelona está a cidade de Tarragona. Temos evidência histórica de que São Paulo... Como chama? Tarragona. Tarragona é mais antiga do que Barcelona. Tem importantíssimos restos romanos e o local onde São Paulo predicou. Ele entrou em Espanha por Barcelona. Ainda é venerado o local em Tarragona. A evidência da presença deste santo, uma das colunas da igreja, junto com São Pedro, em Espanha. De aí não sabemos muito bem para onde ele foi, mas Tarragona era a cidade mais importante romana. E o cristianismo entrou em Espanha com os romanos. Então, de Tarragona fazia uma diagonal que passava por Toledo e até o sudoeste, uma cidade fundada pelos romanos chamada Emérita Augusta, pelo César Augusto, e aquela é Mérida. E passando por aí, se passa por César Augusta, que é Saragoça, onde se acha que não temos evidência histórica, mas muitas dessas histórias estão basadas na tradição. O apóstolo Santiago o Maior estive lá, em Saragoça. E aí, por isso temos uma igreja muito grande devido a este acontecimento em Saragoça, visitada
pelos papas e por grande quantidade de peregrinos também. Uhum. Interessante. Falando um pouco aí de Madrid, eu tenho uma curiosidade. Um dos lugares que eu mais gosto quando eu faço tour em Madrid é passar pelo Palácio Real. Aliás, tudo que é castelo, palácio, eu sou ligada. Aí me vem essa curiosidade. O Palácio Real, além de visita turística, ele funciona para alguma coisa? Sim. O Palácio Real, se você entrar no website do Palácio Real, é a residência oficial do chefe de Estado. Ah, tá. Mas não é onde ele mora. Já o rei João Carlos I decide, depois da morte do Franco, quando ele é proclamado rei, que ele não quer morar lá. Então, a família real mora entre 10 e 15 quilômetros de Madrid, direção Galícia, direção nordeste, no meio de uma floresta de azinheiras, e não se pode visitar. Então, o Palácio Real está aberto ao público como museu, mas quando temos um evento oficial, uma recepção, de repente chega o presidente do Brasil, representando o povo brasileiro, em visita oficial, pois normalmente vamos fazer um encontro de chefe de Estado no Palácio Real. Então, é museu, é prédio do governo, e por isso as agências sempre devem ter um plano B quando tem programada uma visita ao palácio, porque às vezes fecha de um dia para outro. Não tem um dia oficial de fechar, como, por exemplo, outros museus fecham na segunda-feira. Não, o Palácio Real não tem porque de repente fecha. Então, os agentes turísticos em Espanha recebem mês a mês uma carta, um correio, explicando os dias que vai estar fechado, mas às vezes, de repente, e hoje também. Hoje também, não, hoje não. Também tem um arquivo muito importante, a biblioteca, e nos quartos tem uma zona reservada para escritório, é a sede principal da instituição chamada Patrimônio Nacional, o antigo Patrimônio Real, que administra e governa todos os prédios que antigamente pertenciam à Casa Real e que hoje em dia são museus públicos. É também a sede disso. E aí mesmo tem os talheres de restauração das obras de arte do palácio. Seja quadros, seja móveis, seja tecidos, seja tapeçaria e armazém. E agora estava previsto a abertura de um museu das coleções reais, que está sendo aberto depois, não me lembro de quantos anos, e que agora, com a crise do Covid, já não se sabe quando. Está tudo feito, está tudo feito. É um museu subterrâneo entre o Palácio Real e a Catedral, que está na frente, e se resgataram alguns restos arqueológicos da antiga muralha cristã, das origens desta cidade de Madrid, que, como falei ao início da conversa, é bem nova, bem moderna, comparada com outras cidades espanholas ou outras capitais europeias. Interessante. Agora, falando um pouco aí da cultura, eu também gosto muito de dança. Qual a origem da dança do flamenco? Boa pergunta, boa pergunta. Estou procurando. Estou cega sem meus óculos. Não Pode pôr o óculos. Página, me presta seus. A ver, a dança nasce supostamente porque não temos uma história escrita do flamenco. Para começar, estas danças populares não eram frequentadas pela aristocracia. E de aí que o flamenco, os touros e essas tradições não tenham uma história escrita. Mas sim que temos a tradição oral e hoje em dia os antropólogos podem fazer estudos. Então, a dança do flamenco lembra muito as danças árabes. Esse movimento das mãos, que passa por todo o corpo, assim, o movimento do ventre, assim, fazendo assim, e tudo isso lembra. O movimento das mãos é diferente, é mais particular, é menos fechado, o flamenco é mais aberto, e parece ser que nasce em Granada. Em Granada havia uma grande população, era a capital, a última capital muçulmana
de Espanha, ok? Até o ano 1492. Havia também uma importante população cigana. Os ciganos chegam originalmente da Índia. A população cigana, você vê um cigano e um índio da Índia e fisiologicamente não se distingue, porque tem a mesma genética. E estes cantos poderiam ser originais da Índia. Eu vi um programa uma vez, esses documentais de um grupo viajando por Paquistão, era um grupo espanhol, e eles filmaram a um paquistaní cantando, só cantando, e era flamenco puro. Uau! Oh, era com outras. E a guitarra é descendente da cita que chegava do Iraque, do atual Iraque. Foi um músico iraquí que trouxe uma guitarra tipo triangular, depois com o mástil e as cordas. Então, o flamenco é uma mistura, é um crisol. Espanha é uma mistura de cultura, uma mistura de povos, devido àquela situação geológica. O início da humanidade começa na África, passa por Espanha, para continuar pela Europa. Todo tipo de cultura já da pré-história, celta, ibera, norte-europeia, dos países do oeste mediterrâneo, como falávamos, os fenícios, já fundando, criando cidades. Então, é esta mistura. E flamenco é um resultado desta mistura num ponto da história. Então, se acha que nasce em Granada devido a esta mistura indo-cigana e muçulmana, mas que o muçulmano é uma religião, mas dos países chegavam de diferentes países. E este músico iraquí que trouxe aquele instrumento que se desenvolveu numa guitarra. E tudo isto com a magia da Espanha, a magia da Espanha, criou um flamenco que era uma dança tremendamente popular até o século XIX, quando começou o turismo em Espanha, começou a ser mais que popular. Já antigamente era uma atividade privada das famílias, essas danças, e aí já se abriu mais ao público devido ao turismo. Claro, isso é muito privado, mas se chega o senhor inglês e paga pela dança, então isso fez que se preservara ainda mais e que se popularizasse entre todas as classes sociais. Mas uma curiosidade, essa dança hoje a gente só vê em casa de espetáculo ou vocês dançam ela nas festas? Ok. Em Andaluzia, todas as crianças aprendem a dançar flamenco. Quando eu era nova, porque eu me criei em Andaluzia, na província de Málaga, em Fuengirola, íamos para a discoteca e tínhamos a música pop, depois as sevillanas, e sabíamos que depois das sevillanas chegavam as lentas, as românticas. Se dança muito regularmente nas festas populares de Andaluzia. Não é só para artistas que aprendem, não. Todo mundo que quer uma integração na cultura andaluza tem que aprender a dançar flamenco. E aí você vai para a Feria de Sevilha, que é outra daquelas cidades importantes, e o pessoal está dançando na rua, na festa, nas casetas, que se fala. E, a parte disso, tem pessoas que se especializam e chegam a ser profissionais do flamenco. Então, as sevillanas são simples, ok? Ou a rumba, que é baile livre, dança livre. E depois tem o profissional, onde você já tem que trabalhar muito para aprender, claro. Você tem as duas. Entendi. Mas, sobretudo, em Andaluzia. Na Meseta Norte, associações andaluzas, sim, mas se não muito pessoal aprende a dançar. É também exótico para o espanhol do norte. E quais os pratos típicos espanhóis? Voltamos àquela grande mistura, àquela variedade
tão espanhola? Então, essa é a típica pergunta deles. Então, os turistas chegando à Espanha têm ouvido falar das tapas. Ele pergunta, como é que se fazem as tapas? Uma tapa é uma pequena porção de um prato. Então, significa pequeno, algo pequeno. Então, as tapas mais famosas, assim, comida que não se cozinha, são o presunto ibérico, o queijo manchego, as olivas, peixe frito, luvas, calamares, os famosos calamares. Eu tinha aqui feita uma lista, mas sem óculos, não sei o que vou ver. Assim, isso seria assim a tortilha espanhola, com batata, né? A batata americana. A gastronomia espanhola não se entende sem a descoberta de América. Que muitos produtos que chegaram de América são parte da gastronomia. Depois de pratos preparados, o prato estrela internacionalmente que todo mundo quer conhecer chegando à Espanha é a paella. A paella. O arroz. Feita com arroz. O arroz foi introduzido pelos muçulmanes, chegava da Índia via Islã em Espanha. E é uma especialidade originalmente do oeste da Valência, onde se misturava o arroz com caldo de peixe, se fazia. Depois, como em Valência tem muitas verduras também, e era um prato de pobre. Arroz com os restos do peixe, aí se fazia. E hoje em dia é um icono nacional. Mas temos mais outros pratos bem interessantes. Um feito com feijão, chamado fabada, no norte da Espanha. Recebe diferentes nomes, mas sempre feijão com chorizo, linguiça, um pouco de cebola. Esse é outro prato interessante espanhol. E depois, em Castilha, pratos que não se encontram facilmente em outros países europeus é o leitão assado e o cordeiro assado. Lechal, ok. Bebê, leitão. Esses são muito populares também e são especialidades muito espanholas. E no sul da Espanha, o pescadito frito. Pescado, peixe, pescadito, pescainho, peixinho, frito, que muda de muitos peixes diferentes, não muito grandes. Se faz o que nós chamamos uma fritura, e é a especialidade da zona, junto com as sardinhas assadas. Como chama aquele negócio de... o salame, para nós é salame. Chorizo, salchichón. Não. Chorizo? Quando eu passo na Gran Via, tem vários lugares. Jamón. Que fica até pendurado. Jamón, o presunto. Jamón. Sim, mas não é salame, é presunto. É presunto salgado, curado. Era uma forma de... Antigamente não tínhamos geladeiras. Então, a forma de preservar as carnes e o pescado era em sal. Tinha que secar. Então, é uma especialidade das montanhas, onde o ar é muito seco. Não é uma especialidade da costa. Então, se secava no ar, pendurados, separados entre si, em casas com muitas, naves com muitas janelas e aberturas para o ar passar. Primeiramente, se colocava o presunto em sal, vários dias, muitos quilos de sal. E depois que já não tinha mais líquido dentro e que estava mais seco, aí se curava, pendurado para o ar passar. E aí depois se espera um tempo até que se pode comer. E hoje em dia se imita a natureza este entorno de ar seco com tecnologias modernas, mas tudo depende da qualidade do porco, da alimentação, mas o processo é o mesmo que na natureza, só que já feito mais a nível industrial e normalmente no centro da Espanha, onde o ar não tem umidade. Isso é presunto, é jamón. E o jamón ibérico é o melhor do mundo. As pessoas comem, passam pela rua, pedem uma porção, é isso? E sai comendo? Sim, de repente estou com um pouquinho de fome. Vamos compartilhar um prato de presunto. Agora, com a crise do Covid, já compartilhar é mais... Mas, normalmente, as tapas se compartem.
um prato de presunto, umas olivas, um copinho de xerez. Outras gastronomias importantes espanholas são os vinhos. O vinho espanhol é famosíssimo, com um Oliva é pouquinho de azeitona. presunto, uma oliva, um queijo mancheiro, e já hemos tapeado. Tapear, de tapa, tapear, temos tapeado. Uma coisinha. Está com fome? Não, só uma tapinha. Uma coisinha. Não quero um arroz, uma fabada, um cordeiro. Não. E não podemos esquecer o chocolate com churros. Uau! É típico aí? Ah, amiga. Ai, não se passa por Espanha sem comer chocolate com churros. Uau! É maravilha. E em Madrid temos uns locais maravilhosos para aquela especialidade. Para toda a Espanha. Isso é por toda a Espanha encontra. Não me lembro de ter comido isso, Suzana. Você não me levou para comer, não. Ainda bem, eu estava com pressa. Sempre comi. Falei 3 dias em Madrid, 3, não 1. Então, era isso que eu ia falar. Quantos dias a gente precisa para conhecer Madrid? Viver um pouco mais assim, de Madrid. Madrid ou qualquer cidade. Tudo depende. Em um dia, se de repente você tem um grupo e tem 15 horas, você pode fazer alguma coisa, mas com ajuda. Sozinho, dormido, com um livro, não. Mas normalmente eu tenho feito muitos grupos que fazem parada entre um voo e outro e dá para conhecer com a ajuda de um transporte privado, um ônibus, se o grupo é grande, uma van, um auto, um táxi, ok? Se às vezes tem uma pessoa, pegamos táxi, ok? E aí, num dia dá para fazer uma visita de carro, com um pequeno passeio, com um chocolate se chega cedo de manhã, com umas tapas depois para almoçar e volta no aeroporto fazendo o Madrid antigo, o Madrid moderno. Inclusive, rapidinho, se estiver aberto, se poderia visitar o Palácio Real. Mas num dia dá para ter um conhecimento geral. Mas para conhecer Madrid de verdade, precisamos vários dias. Se já queremos conhecer museus, galerias de arte, os parques, os jardins, vamos conhecer tudo isso num dia, passando. É uma orientação que prepara ao visitante para uma futura visita, onde decida, eu gosto mais do arte antigo, do arte moderno, mas eu digo pelo menos 3 dias. Mas num dia dá com um apoio logístico profissional, guia preparado, guia oficial preparado, melhor, e um transporte. Aí dá para percorrer, porque Madrid tem 604 quilômetros quadrados. Uau! Muito grande. São muitos. A maior parte são bairros da periferia que seriam interessantes se de repente o pessoal é arquiteto, tem um interesse na estrutura social da cidade, mas a parte bonitinha, histórica, gostosa, pues agora não me lembro da extensão, mas como digo, dá para ser visitada com esta combinação passeio, carro, guia. Num dia dá, não profundamente, claro, mas dá para dizer, eu quero voltar. Mais tempo. E conhecer os museus. Nessas visitas, explicamos a história, fazemos paradas de foto nos locais mais importantes, explicamos onde é que ficam os museus, em que consistem, as igrejas, os parques, os jardins, os bairros, temos uma variedade de bairros interessante. E o pessoal já sabe se gostaria de voltar ou não. Mas como chama dia aquela é o loja? mínimo. O que o brasileiro mais gosta. Como chama aquela loja de departamentos famosa? Corte Inglês. Corte Inglês. Corte Inglês. Inclusive daria para uma comprinha. Inclusive. Às vezes Nós aprendemos a história. Ou churros ou compra. Você sabe que o pessoal lá em Israel fala que os brasileiros pensam que o mundo vai acabar no dia seguinte, porque chega lá e quer comprar tudo, tudo, tudo. E eu falo para eles que não é só em Israel, é no mundo inteiro e é aqui no Brasil também. Quando começou a pandemia no Brasil, o povo comprou tudo que podia nos supermercados. Eles achavam que ia acabar a alimentação.
Foi uma loucura, filas e mais filas no Não, mas supermercado. isso aconteceu aqui em Espanha. Foi como um Também? trauma, como uma lembrança de carestia. O pessoal começou a comprar, como se fala, o papel higiênico. Papel de banho. Papel higiênico. Espera aí. Olha o gatinho dela, gente. Suzana é uma figura. Os humoristas têm feito brincadeiras. O que está dizendo aí? Porque está ao contrário. O que está dizendo? Este número vai se vender, não vai falhar, porque tem um rollo de papel. As brincadeiras, porque todo mundo quis comprar papel de banho. Papel higiênico. E leite. E as autoridades falavam que o vírus não tem problema, a distribuição está assegurada, e foi certo, mas e depois começaram a comprar, quando já mais tranquilos, cervejas, vinhos, batata frita. Se vamos estar confinados, comer bem. Vamos comer, né? Ai, mas sim, o Corte Inglês abre quase todos os dias do ano, só fecha 2 dias por ano. E o dia de qual Ano Novo e o dia 25. Qual horário que ele fica aberto? É? Qual horário que o Corte Inglês fica aberto? Abre às 10 horas da manhã e fecha às 10 horas da noite. Os domingos, de repente, fecha um pouco antes. Então, até 15 para as 10, você pode estar lá. E aí já começam a dizer, s'il vous plaît, nós também queremos ir para casa. Uma curiosidade, vocês não têm shopping, tem lojas de departamento, é isso? Sim, na cidade temos lojas de departamentos e os shoppings estão mais na periferia. Mas sim, temos shoppings. Em Madrid tem um shopping perto do Hotel Florida Norte, não sei se você conhece. Sempre coloca os Na grupos lá. antiga estação de trem, tem um mini shopping. É um shopping engraçado, típico, uma parte para comer, uma parte para comprar. Típico shopping, né? Mas muito bonito numa antiga estação de trem. Então, eu gosto de lá. O único que está dentro da cidade. Dentro da anular, que vocês chamam. Ok? Fora da anular, já tem mais shoppings, mas normalmente estão mais na periferia. Suzana, me fale assim, quando a pessoa fala em Espanha, o que ela deve lembrar? Porque, por exemplo, o brasileiro, quando fala que é brasileiro, ele vai falar de futebol e de carnaval. E a Espanha? Como o que marca a Espanha internacionalmente? Bom, internacionalmente, Espanha é conhecida, como já falamos, pela gastronomia. O pessoal chega e o primeiro que perguntam é as tapas, o presunto. A siesta. Os turistas sempre perguntam, está fechado porque estão dormindo às sextas. Estão almoçando, nós fechamos no horário do almoço. O pequeno comércio fecha no horário do almoço. Madrid é uma cidade diferente, como Barcelona, são grandes, mas nas cidades pequenas o pessoal não compra no horário do almoço, então se fecha. Se fecha. Mas o que eles fecham para almoçar, mas eles também dormem. Se tiver tempo para uma rapidinha, claro, porque tem 2 horas. Madrid é muito grande, então não dá tempo chegar em casa, cozinhar, dormir. Mas nas cidades pequenas é quase sagrada. E no verão, nas férias, a sexta é sagrada. Depois temos o flamenco, que já falamos do flamenco, que é o único na Espanha, e a paella são iconos. Os touros, que é polêmico, mas não devemos negar que é parte do que quando o pessoal pensa Espanha, a favor ou em contra, mas também se pensa nas touradas, ok? O futebol, sobretudo a eterna rivalidade entre Real Madrid e Barça. Vou te mostrar um amante de futebol. Dá uma olhada aqui. Ver. Melhor time da Espanha, Barcelona. Oi! Tudo bem? Você torce pro Real? Eu perdi meus óculos. Não vejo.
estaban aquí. Ah, caíram. Aqui estão. Vamos ver. Aqui, ó. Melhor time da Espanha. Que escudo é esse? Barcelona. Ah, o Barça. Barça. Eu não sou muito, em espanhol falamos De futebol. futebolera. É o que tenho que saber. Para qual que você torce? Apesar de não ser muito... Sim, em Espanha temos muitos equipos Madrid. também, mas os partidos mais clássicos é um jogo entre Real Madrid. E Barcelona. Olá, ai. Lá, voltamos. Deu uma travada, mas já estamos normal. Então, futebol e mais alguma coisa? Cesta, a gastronomia, A ver, o Flamengo. deixa ver que já encontrei os óculos. Aqui tenho. Ah, sim. Outra coisa muito de Espanha são as procissões da Semana Santa. Vocês celebram a Páscoa de Ressurreição, mas em Espanha se celebra muito a semana anterior, que é a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Então, a partir do século XVII, devido à separação entre os cristãos católicos e protestantes, pois tudo aquilo que é católico tem uma importância extra nos países católicos. Por exemplo, o sacramento da Eucaristia. Então, toda a paixão e morte de Cristo está dentro do entorno da instituição do sacramento da Eucaristia. Então, aqueles dias não se celebra tipo festa. Não, é uma comemoração, se supõe que uma meditação, e começa a ser muito populares as procissões, onde as esculturas que normalmente estão dentro das igrejas, representando a Jesus na cruz, ou Jesus com a cruz nas costas, o Cristo da coluna, Cristo com os apóstolos com as oliveiras, dependendo da igreja. A partir do século XVII temos artistas especializados em fazer esculturas de madeira e pintadas muito realistas, inclusive com óleos de vidro, de cristal, para fazer ainda mais realismo, onde visualmente se entende a paixão de Cristo. E esses que nós chamamos passos se colocam sobre umas plataformas que são levadas por homens, normalmente, já faz alguns anos também mulheres, mas antigamente era um monopólio masculino, e saíam pelas ruas. E eles, muitos deles ocultavam os seus rostos, escondiam os rostros, porque eles tinham feito uma promessa ou uma penitência. Por isso se chamam os penitentes. E se eu tenho uma conversa com Deus, eu quero fazer uma penitência por um pecado, é privado, é por isso que cobrem o rosto. Não é para fazer um teatro de eu estou fazendo uma penitência, olha você que sou bom. Não, é a ideia, é por isso que cobrem os rostos. Então, essas imagens das procissões da Semana Santa com os penitentes também formam parte da cultura espanhola. E também a parte mais festiva da religião, que falávamos, aquelas festas, por exemplo, em Sevilha, onde se celebra ao padroeiro, né, de uma cidade. Normalmente essas festas são em primavera e coincidem com a celebração de mercados, de intercâmbios comerciais. Então, nas cidades onde havia mercados importantes, as festas são ainda mais importantes. Uma mistura de religiosidade, mercados de gado, qualquer coisa, como se fala, costumes bonitos, as danças e procissões chamadas romerias, como as peregrinações a Roma, romerias. Se fazem peregrinações ao local do santo, uma romeria, que já não é considerada, a procissão é mais séria, e a romeria é dançando, cantando, e em todas as partes da Espanha, no sul da Espanha, são as sevillanas, as malagueñas, os diferentes tipos e jeitos de flamenco. No norte da Espanha temos outras danças chamadas a jota. São mais parecidas às danças que se encontram também no Languedoc francês, devido à proximidade geográfica. Em Madrid temos o chotis, que é a nossa variedade de dança popular,
e se celebra, por exemplo, em Madrid, o 15 de maio, São Isidro Labrador, protetor dos caipiros, e os diferentes bairros têm as suas festas particulares, comida, bebida, festivo, e esse tipo de festas é muito espanhol e o pessoal é parte da nossa cultura e se fala em casa e o pessoal que chega de fora conhece as mais importantes. Por exemplo, a Pamplona, a festa dos touros de Pamplona, os touros na rua. Você ouviu falar? O pessoal correndo o 7 de julho? Sim, sim. 1 de janeiro, 2 de fevereiro, 3 de março, 4 de abril, 5 de maio, 6 de julho, 7 de julho, San Fermín, a Pamplona hemos de ir. E aí tem umas danças diferentes, mas sempre tudo no entorno gado, santo. Ou seja, Entendi. e se fazia uma festa. Tanto o dia do santo, havia um mercado especial, e aí dava para a prosperidade da zona. Então, é muito variado, é muito variado. A sardana é outra dança da Catalunha, que se dançam todos juntos, num círculo. Mas a mais famosa em Espanha é o flamenco. Internacionalmente famosa, mas é mais uma das danças populares espanholas. Temos muita mais. Qual a religião predominante aí? A religião predominante é o catolicismo. Sobretudo a partir do século XVI. Durante a Idade Meia, tínhamos 3 religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islã. Mas a partir dos reis católicos, onde o judaísmo e o islã são proibidos, com o tempo, falando rápido, porque é muito mais extenso o tema, sobretudo a partir do seu neto, Carlos V, já só temos uma religião que é o cristianismo. Mas depois, a partir do ano 1516, com Martim Lutero e as teses de... Como se chamava? Protestantismo. Sim, nasce o protestantismo, e o protestantismo não foi permitido em Espanha. Os reis permitiram a prática do protestantismo nos Países Baixos, mas Espanha, quando o protestantismo entrava, era afogado imediatamente. E depois de 500 anos, quase até meados do século XX, a partir do século XIX se relaxa um pouco a coisa, mas a cultura predominante, o catolicismo, e os outros eram os outros. Então, é lógico. Então, eu procurei uns dados em internet. Você, deixa eu ver. Que hoje em dia, só um exemplo. Tá. Deixa um minutinho. Também. Aqui está. Então, o último censo feito por o Centro de Investigação Sociológicas é muito novo, do abril 2020. Ok? Então, estes dados são frescos. Então, mais de 60% da população se considera católica. 36% não professa nenhuma religião e 1,8% outras religiões. Entendi. Ainda assim, são 14% admitem irregularmente ao templo. Então, quando temos uma celebração vinculada a um ato social, tipo um matrimônio, um batismo, uma morte, um funeral, então o pessoal vai ao templo. Mas meu pai é um que vai todos os domingos, religiosamente, mas estritamente vai ao templo. Mas ele é parte de 14%, quase 14% de pessoas que praticam regularmente. Entendi. É como no Brasil, tem muitos católicos não praticantes, que nós chamamos, né? Mas aqui no Brasil cresceu muito e tem crescido o protestantismo, os protestantes. Que são os evangélicos, né? Nós chamamos aqui de evangélicos, aí na Europa são os protestantes, né? Tem crescido muito. Aqui na Europa também estão os evangélicos, mas eu vi também muito brasileiro batista. Sim, são os protestantes,
É uma também, ramificação as do diferentes protestantismo. partes Isso. do protestantismo, mas sim que experimentei já isso depois de todos estes anos de trabalho. Que bom, que bom. Ah, eu queria que você falasse um pouco. Quando eu faço tour aí em Madrid, eu sempre peço para dar uma parada no estádio de futebol, né? No Real Madrid, o Bernabéu. E aí eu queria que você me falasse como que é lá o Bernabéu, porque é incrível um estádio daquele tamanho dentro da cidade, né? É bem central, né? Eu queria que você me falasse um pouco dele. De por quê? Poucas Porque vezes dá tempo de nós entrarmos lá, né? Muitas vezes a gente só tira foto do lado externo, né? Mas claro, uma vez é nós grandíssimo. entramos Dentro aí. do estádio, de 1 hora a 2 horas. Com certeza. Não, porque eu já entrei Mas o com que tem lá grupos dentro e, para a ver, empezamos porque tem lá dentro para ver. Dentro tem o Museu de Real Madrid, que é um clube que nasce no ano 1902. 5 anos depois da introdução de futebol em Madrid. Tinha uns estudantes que tinham estado na Inglaterra, eles conheceram esta nova variedade de esportes, o introduziram em Espanha com Madrid Sky. Fazia futebol, basquete, beisebol, xadrez, tudo tipo. E o governo pediu para eles a sua experiência para organizar uns eventos deportivos para o Ministério da Defesa, para o Exército. Eles fizeram bem demais. E daí que o rei falou: muito obrigada, vocês vão ter o honor, eu vou dar a vocês a graça de usar a coroa real como parte de seu logotipo e de usar o nome real. Então, real é pela realeza, porque o rei deu aquela graça. Por isso que a coroa do Real Madrid é a mesma que a coroa do Brasão Real. Se vocês comparam na internet, vocês vão ver cruz e tudo. E daí que começou a ser chamado, a partir de 1900, Real Madrid FC Futebol Clube. Então, isso é a curiosidade de por que é real. Ok? Depois tivemos uma república e daí que o Brasil do Real tem uma faixa violeta, antigamente, agora blue, azul, que era aí a coroa foi fora durante o tempo da República, entre 1931 e 1936, e aí colocamos a barra. E depois da Guerra Civil se recupera tudo, a história. FC, faixa blue e coroa, até hoje em dia. Então, no museu se vêem os documentos, por exemplo, que representam esta parte da história. Aí, após da Guerra Civil, em Espanha, havia muito fome, e você já conhece o que se fala, que o povo precisa de pão e circo. E pão não havia, pelo menos circo. Aí o governo encontrou interessante ajudar a este clube a construir um estádio de futebol bem grande fora da cidade. Naquela época, aquela zona da Castellana ainda não estava construída, não existia. Entendi. Inclusive, ainda não era Madrid, pertencia a outra pequena cidade chamada Chamartín. E o nome do estádio era o novo estádio de Chamartín, porque havia um antigo estádio que já não ia ser usado mais. E aí vamos investir neste estádio para o pessoal pelo menos ter circo, ter futebol, e com parte do concreto que se usava para construir o Vale dos Caídos, que era um mausoleu construído na época franquista, parte se desvia para o estádio Santiago Bernabéu, que se chamava o novo estádio de Chamartín. Aí o pessoal falava, muito estádio, pouco futebol, porque aqui o grupo ainda não era muito bom. E um dos antigos jogadores, chamado Santiago Bernabéu, virou o presidente do clube, e ele foi um dos promotores da Copa da Europa. Antigamente não existia a Copa da Europa, é uma coisa
nova. Ele foi presidente de todas as reuniões que tiveram lugar em Paris para criar este novo campeonato. E de aí que se decide que o estádio vai se chamar Santiago Bernabéu. Ainda assim, o Real Madrid não ganhava a Copa da Europa. Nunca. E o Santiago Bernabéu teve a ideia de contratar Alfredo Di Stéfano, que era argentino. E com Alfredo Di Stéfano, o Real Madrid começou a ganhar todo ano a Copa da Europa. Hoje em dia já temos, ai meu Deus, quantas? 13 ou 14? Uau! Todos os troféus estão no museu que se visita. Então, o museu tem uma parte digitalizada, onde se pode ver toda a história, todos os troféus locais, nacionais, internacionais, a Liga do Rei, que começou a partir do dia 1. E tem uma sala espetacular, super as Copas da Europa. Aquilo parece uma catedral, com os cânticos, as músicas, as luzes. É a nova religião. O futebol é a nova religião, é muito interessante. E aí também se podem ver como se chama, os balões de ouro que ganharam os diferentes jogadores do Real Madrid, todo tipo de troféus, todo tipo de informações. E depois podemos sair onde estão as arquibancadas para hacer fotos do estádio. A grama não se pode ir. Não podemos nos aproximar da grama, está totalmente proibido. O itinerário está bem marcadinho. Mas tem umas zonas de arquibancadas onde podemos sair, sentar, bater foto. Continuamos até, como se chama? Onde os jogadores se mudam de roupa. Vestuário. Uniforme. Você sabe? Como? Uniforme? Sim, os uniformes, mas tem uma sala onde eles pegam banhos. O vestiário. O vestiário, isso se visita. Antigamente se visitava só o vestuário do equipo visitante. Hoje em dia também dos jogadores do Real Madrid. Uau, com as fotos, tamanho natural de cada jogador no seu locker. Maravilha. E finalmente a loja. E aí onde o brasileiro não pode fazer uma visita de só meia hora. Porque na loja se perdem todos. Senhora, vamos sair. Deixa eu falar do que dentro do estádio Santiago Bernabéu, depois do museu, da voltinha que vocês dão lá dentro, aí você leva o povo para a lojinha, que isso daí é uma maldade, né? Comprar em euro... É caríssima. Caríssimo. Caríssima. Mal dá para a gente comprar um chaveirinho e olhe lá, né? Olha, vou pegar para carregar a bateria. Alba, el cargador, que me estoy quedando sin batería. Estoy todavía con la gente. Então, não, que está já a bateria baixa aqui. Então, sim, aquilo é uma maldade tremenda. Tem muita coisa bonita. Mas aí eu comprei um livro que explica tudo o que eu contei para você. É verdade. Isso não é uma invenção. Está tudo documentado. Melhor do que isso é comprar um pacote que passe por Madrid, né? Fica a dica, né? Entendi. Bom, a minha pergunta que eu queria falar para você, qual a parte assim da Espanha que é super importante, por exemplo, para o cristianismo, para os cristãos, né? A ver, o padroeiro de Espanha é o apóstolo Santiago. Santiago. Então, a cidade de Santiago de Compostela está construída sobre o local onde se acha que os restos mortais de Santiago estão localizados. Que historicamente falando, não está evidenciado que seja ele, mas a igreja aceita este local, que é o terceiro caminho de peregrinagem mais importante do cristianismo, depois de Jerusalém e Roma. Jerusalém e Roma são o ponto número 1, ponto número 2, ponto número 3 é Santiago. Então, é uma história interessante e para os cristãos, não só espanhóis, mas do mundo inteiro,
Santiago seria uma das cidades importantes para visitar. Tem indulgência quando se faz o caminho, segundo algumas instruções. Vou ver se agora aguenta um pouquinho assim, sem movimento. Eu carreguei um pouco. Tá bom. E seria essa realmente. Na Depois, verdade, sim? a minha irmã se juntou aí num grupo, e esse grupo, uma vez por ano, faz Santiago de Compostela. E quando eu perguntei para ela por que fazer esse caminho, né, tem uma série de preparativos para isso, e aí ela me explicou que é um caminho onde você vai fazer uma reflexão, onde você tem que ajudar os peregrinos, né, que Os estão irmãos. também no caminho. Existe toda uma preparação com material leve e tal, porque eu não lembro exatamente quantos dias, mas, se eu não me engano, são 7, 8 dias essa peregrinação. Ela começa num ponto e termina na Catedral de Santiago, né? E aí eu entendi isso mais ou menos com o que a gente faz, os protestantes que nós conhecemos, que é a subida do Monte Sinai, porque é algo para você vencer limites. Então, você vence o limite físico, você vence o limite espiritual e mental, que é o da alma, né? Então, você fala, eu não vou conseguir chegar lá no topo, mas você luta para isso, né? E isso é um exercício para a nossa vida, né? Se você for parar para pensar, o cristão tem esse desafio de vencer obstáculos com a ajuda do Espírito Santo. E eu creio que o caminho de Santiago, cada um faz uma interpretação, mas a interpretação que eu fiz foi essa, porque realmente eles caminham não sei quantos quilômetros por dia. Então, venceu o físico, venceu o mental, que está ligado à alma, e venceu o espiritual também, né? Que é só pedindo ajuda, né? Espiritual, para você vencer essas etapas. Cada um segue no seu ritmo, mas cada um sai dali diferente, né? Na questão de ajudar o próximo também, né? Eu achei isso interessante, algo organizado que tem o seu propósito, né? Então, opiniões à parte, essa foi a leitura que eu fiz, né, do Caminho de Santiago. E o que mais que nós temos aí de cristianismo? Você falou que o apóstolo Paulo pregou por aí, achei muito interessante isso. Sim, eu estive procurando alguma informação, e São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, fala da sua intenção de ir para Espanha. E depois, um discípulo dele, que foi o quarto Papa de Roma, confirma que ele tinha ido ao fim do mundo, à Espanha, ao limite do Ocidente. E naquela época, na bacia mediterrânea, isso era Espanha. Sim, sim. Isso foi falado por São Clemente na carta aos Coríntios. Qual capítulo? Isso não tenho. Ou seja, da carta dos Romanos é o capítulo 15, os versículos 28. Mas da carta dos Coríntios não encontrei o capítulo. Tá, tudo Mas bem. São Clemente, carta aos Coríntios, afirma que Paulo tinha alcançado os extremos mais distantes do Ocidente. A Península Ibérica, segundo São Jerônimo também. São Jerônimo foi o primeiro tradutor da Bíblia. Também menciona que ele chegou por Tarragona, que falávamos antes, onde o local onde ele predicou ainda é venerado. E essas seriam as referências
histórica se consideramos a Bíblia um livro histórico também. Não Eu só creio que Paulo estava tentando obedecer a Jesus Cristo quando ele falou para pregar o evangelho até os confins da terra. E no caminho de Santiago nós temos uma parada chamada Finisterra, que eu gostaria muito de conhecer, porque eles acreditavam que ali era o fim do continente, não é verdade? em Espanha, sim, em Galícia, perto de Santiago. Por isso, Finisterre, o fim da terra. É. É um E cabo. ali depois descobriram, depois do oceano, o continente americano, né? Aí. Mas porque dá a impressão que ali acabou a Terra, você não vê mais nada, né? Era o extremo mais ocidental do mundo conhecido na época. E qual outra cidade nós temos aí, cristã? A ver, cidades cristãs são todas. Mas temos uma que é mais antiga, vamos falar, seria Toledo também. Toledo foi já dióceses já da primeira etapa dos romanos. Temos ouvido falar de um bispo já no século I. Depois, mas não se sabe se é meio lenda, meio histórico, mas a partir da legalização do cristianismo na época do imperador Constantino, já temos bispos documentados na cidade de Toledo. Era sede metropolitana, o que significa que o bispo de Toledo podia decidir quem ia ser bispo de outras dióceses. Tinha pela antiguidade, tinha um status especial. Toledo acabou sendo uma importante cidade romana, já no século I tinha um circo e um anfiteatro com capacidades para 12.000 espectadores. No século I. No século I, falávamos que o cristianismo entra pelo mundo romano, então as cidades mais importantes acabarão sendo as primeiras sedes cristãs. Só que em Toledo se mantive esta tradição até hoje em dia. Então, a catedral hoje em dia está construída sobre a antiga igreja visigoda. Os visigodos, que eram os invasores germânicos, se convertiram ao cristianismo de Roma, porque eles eram arrianos, não acreditavam na divindade de Jesus, em Toledo. Então, Toledo já tem sido, com todas as diferentes civilizações, sempre a número 1 em Espanha, tradicionalmente falando. Traz a invasão muçulmana, no ano 711, o local onde estava a antiga igreja dos visigodos se transforma em mesquita. Durante 400 anos, Toledo é uma cidade muçulmana, mas temos uma comunidade cristã. 6 paróquias sobreviveram à invasão muçulmana. São os chamados mozárabes. E em Toledo ainda se celebra, o único local de toda a Espanha onde se celebra uma missa, como era na época dos romanos. Sem todas as variações que introduz o Papa Gregório e demais. E isso é patrimônio imaterial que se manteve em Toledo com uma graça do Vaticano, está permitido. Mas a missa ela é feita em latim? Sim, em latim e cantada. E o rito da Eucaristia é um pouco diferente, mas é um patrimônio. E aí traz a reconquista da cidade de Toledo pelos cristãos, renovaram o rito da missa, mas os toledanos, eu imagino, falaram: e onde estavam vocês durante os últimos 400 anos? Agora vocês estão chegando a falar que a nossa missa não é correta? E eles mantiveram. E no século XVI, os seus livros manuscritos estavam super estragados. E aí, o cardenal de Toledo, que era também amigo dos reis católicos, ele mandou usar a imprensa para resgatar aquela informação dos manuscritos que já tinham 1000 anos de antiguidade. Estavam totalmente quase ilegíveis. E daí, que já que se mantive na Catedral de Toledo, todos os dias, às 9 horas de manhã, você pode assistir a uma missa como era na época romana. No rito hispano, não no rito romano, no rito hispano. É muito interessante. De aí que Toledo fosse sempre considerado um bastião da cristiandade. Ok? E
a cidade de Toledo também estava administrada pelos bispos. O rei falou ao bispo, traz a reconquista, você pode tomar conta disso, ok? Administre. E entrava muita riqueza via impostos da igreja, e por isso que a catedral é espetacular. Historicamente e artisticamente falando, e teologicamente tem muito interesse também. Muitos ritos cristãos, alguns em geral, alguns especificamente católicos, mas eu acho que é interessante para católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, para qualquer pessoa que tenha sede de conhecer a história. Então, Toledo traz, depois do ano 1561, quando se decide que Madrid vai ser a sede permanente da monarquia espanhola, se transforma na nova Roma espanhola. Se converte numa cidade de conventos. E mais de 25% da população pertencia ao clero. A partir do século XVI. E por isso que seria considerada, mas os espanhóis não consideram Toledo um referente espiritual. Hoje em dia, não. Por isso que eu falo, historicamente, sim, a catedral é maravilhosa. Mas o espanhol não precisa de ir para Toledo fazer uma peregrinação. Se o espanhol quer peregrinar, vá para Santiago. Mas Toledo, se você está em Madrid e tem tempo, é bobada não ir para Toledo, porque é tão importante, tão interessante, desde todos os aspectos, e também os religiosos, devido muitos dos concílios toledanos são importantes para a história da igreja. A criação do credo e tudo isso tem uma grande parte foi decidida aqui em Toledo. Nossos grupos para Israel, quando nós temos tempo, eu coloco 2 dias em Madrid, justamente para você conhecer Toledo, que para mim é uma cidade encantadora, toda em estilo medieval. Eu até postei uma foto esses dias dizendo assim, quando você anda por Toledo, você tem a certeza que vão aparecer cavaleiros medievais a qualquer momento, né? Verdade, é verdade. Porque você volta no tempo, não tem como. Inclusive tem uma ponte para entrar na cidade sobre um rio, então você vê que realmente ali era uma fortaleza natural até, né? Porque as pontes serviam justamente para proteger as cidades dos invasores, né? E eu amei muito. Quem nos guiou, acho que a última vez foi a guia chamada Amor. Eu achei engraçado o nome dela, né? Porque dentro do grupo tinha uma que o sobrenome era Felicidade. Então, a Felicidade estava viajando com o amor na nossa caravana, né? Olha aí, olha aí. Esta foto eu fiz. Isto é Toledo. Isso é Toledo. Fica no alto da montanha, uma região da vista panorâmica. lindíssima. Aí fazemos parada. Aqui está a catedral, o antigo alcázar, e Madrid estaria lá, ao norte. Muito linda essa cidade. Então, é maravilhosa. Sempre que você for a Israel via Madrid, provavelmente você vai visitar Toledo, que a gente coloca isso no pacote para você. Que ótimo. A catedral. As fotos aí da catedral. Tem algumas fotos que eu tenho aqui no arquivo. Olha que bonito. Foi essa catedral que eu não me lembro direito, que ela teve domínio judaico, então ela foi uma sinagoga, depois ela teve... Não, mesquita. Não, do judeu é a sinagoga. Teve uma que eu entrei que ela tinha referências das 3 religiões. Sim, não, que eu entendi. Ela tinha sido dos judeus, então ela foi uma sinagoga. A mesma catedral, o mesmo lugar tinha sido invadido pelos árabes, foi uma mesquita. E, por último, a invasão dos cristãos, então ela tornou-se uma igreja, né? Mais ou menos. A catedral mesmo não foi sinagoga. O bairro judeu nasce na época muçulmana. Ah, tá. E aí é onde temos 2 importantíssimas sinagogas antigas, porque Toledo era um centro importante do estudo do Talmud.
Então, isso é importante. Hoje, quem não sabe, é uma versão mais atualizada da Torá, que é o Velho Testamento Bíblico. São os estudos exatamente que fizeram. Então, em Toledo havia uma importantíssima população judaica. Estou vendo a ver se encontro alguma vista rápida. A ver. Aqui vamos ver se tenho aqui alguma coisa bonita. O bairro judeu nasce na época muçulmana. Depois das persecuções dos visigodos, aí, não encontro isto. Deveria ter alguma coisa. Deixa ver aí, que tenho alguma coisa bonita. Mas quando eles forem para aí, você explica direitinho. Sim, aí, exato. Aí visitamos a catedral, que foi primeiro igreja, depois mesquita e depois catedral de novo. E o bairro judeu se visita também com a visita a uma das duas sinagogas principais. E outra figura importantíssima em Toledo foi o Greco, o pintor Greco. A obra-prima do Greco está também em Toledo. Mas na catedral se pode ver alguns. Como você falou, é a catedral, a vista, a catedral, a sinagoga, que é maravilhosa, e comprinhas. O brasileiro fica doido. Fica doido. Aí, porque é demais. É demais. Aqui, eu achava que tinha muitas fotos aqui da sinagoga, estava tudo organizado e não sei por que não. Não sei o que aconteceu com meus arquivos. Não tem problema. Su, agora me conta como é que foi a passagem da pandemia aí. A Espanha já voltou à sua vida normal, parece, não me lembro exatamente. Nossa. A ver, como é que foi o período? Como é que foi o período aí? A ver, eu me lembro bem porque comecei a ter as cancelações. A primeira semana de março, até lá, já tínhamos ouvido falar do Covid, mas o pessoal, a gente não achava que aquilo era tão sério como realmente era. Eu acho que passamos por uma etapa de ignorância, porque também as informações recebidas não eram muito precisas, as informações que chegavam da China, da Organização Mundial da Saúde, que se máscara sim, máscara não. Aí havia uma confusão incrível e acho que também passamos por uma fase de negação. Exagerado, viu? E aí começou de um dia para outro o confinamento. Eu me lembro porque eu estava trabalhando com um senhor americano e ele dizia: a minha família quer que eu volte. E aí nós estávamos olhando a internet, procurando todas as informações e não havia nada para imaginar que depois de 2 dias tínhamos confinamento. De um dia para outro, estado de alarma, não podíamos sair da casa. Eu estava meio fazendo uma reforma do banheiro, imagina a bagunça na casa, de repente os obreiros não podem voltar, eu tive que ir em casa de um amigo com minha filha, passar estes dias, incrível. E aí achávamos, 2 semanas, mais 2 semanas, mais 2 semanas, eu achava, maio já estamos trabalhando, maio, junho, nada. Incrível, mortes, muitas mortes, muito medo, pessoal. A Espanha teve mais mortes do que a Itália ou vice-versa? Mais ou menos, mais ou menos. Acho que de repente um pouco menos porque o foco de Itália, da Lombardia, foi terrível. Porque também passaram por aquela fase da negação. Mas em Espanha houve demais, muito idoso, que era a parte da população mais fraca, a ignorância na forma, como se fala, do tratamento, se fala médico. Agora se sabe muito mais. Antigamente o pessoal ficava assim, agora sabemos que é melhor ficar boca abaixo para os respiradores. Ou seja, agora, se tivéssemos uma nova vaga, já os doutores, a ciência já sabe muito mais de como
fazer. A início era toda uma experimentação constante, e de aí que muitas pessoas morreram pelo vírus e pela falta de informação. Eles acho que são mártires pela causa, porque agora com todas as autópsias, todos os estudos dos corpos, estamos aprendendo ainda mais que se precisamos tomar mais vitamina D, por exemplo. Isso se verificou em Itália, que a maior parte dos defuntos tinham falta de vitamina D, por exemplo, dá um suplemento, e a forma de usar os respiradores. Então, foi duro, foi muito duro, não podíamos sair da casa só para comprar máscara, luvas, mas sobretudo o não saber. E pouco a pouco, dependendo das zonas onde se via a curva descia, se começou a abrir em 3 fases. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 é as crianças pouco a pouco podem sair com os pais, mas todos os parques de jogos fechados, as crianças deprimidas. Para as crianças tem sido muito duro, que é difícil compreender porque não posso beijar meu avô, os avós separados da família porque eram população que mais perigo tinha. Mas ainda não acabou a coisa. Agora já estamos em fase 3, mas ainda devemos levar máscara, luvas nos locais públicos. E em algumas regiões é obrigatório usar máscara o dia todo, fora de casa. Mesmo se você está sozinho, no meio da rua, você tem que levar. E em algumas comarcas, locais muito específicos, confinaram de novo. Porque se viu de repente que, devido à fase 3, onde temos mais liberdade de movimento, o Covid começou a ressurgir. Cresce. Então, temos que parar, e não está descartado um novo confinamento. Está sendo duro. Então, incluso agora que parece que tudo melhor, mas muitos negócios fecharam para sempre, quebra. Agências de viagens que não podem sobreviver. Os guias são o último eslabão da corrente. Você já sabe que eu estou procurando outros trabalhos, enquanto que dura a crise, porque temos uma pequena ajuda do governo, também é certo. O governo está ajudando a quase todas as pessoas, não a todas, é complicado, mas estamos fazendo tudo possível para evitar que a economia se derrumba. Então, ao nível humano, ao nível econômico, é terrível. Em Espanha, ao nível econômico... Um momentito. Vale. Tchau. A minha filha que vai embora. Tá certo. Então, mas ainda não acabou. É uma relativa normalidade. Não temos turismo nenhum, algum turismo europeu. Minha irmã está na costa visitando meu pai. Ela me falou: temos turismo espanhol, turismo europeu. As praias estão muito tranquilas. Os restaurantes estão cheios. O pessoal está com fome. E algumas pessoas não perderam o trabalho, depende da atividade profissional, claro. Minha irmã é professora de línguas. Ela teve mais trabalho que nunca, porque não tinha que sair fazer as aulas, fazia tudo por via digital, Zoom, qualquer coisa, mas o setor turístico, tremendo. As escolas já voltaram aí? Não. As escolas fecharam a partir do 16 de março e não abriram de novo. E ainda não sabemos como é que vai ser a partir do mês de setembro, que começa o curso. Eu liguei para a escola da minha filha e que dia abrem? Eu esqueci que estávamos com Covid. E eles falaram: não sabemos. Ainda não se sabe como vai ser o novo ano. Para as crianças, para as universidades. É ainda um mistério. Ainda não se sabe. Ninguém quer dizer, porque tudo que sabemos é que não sabemos nada.
aquilo a ilusão de controle sobre as nossas vidas era verdadeiramente uma ilusão. Essa é a aprendizagem para mim. Não controlamos nada. Nada, exatamente. Agora, carpe diem, viver corretamente, dia a dia, Dia a dia. a saúde, ver se se pode trabalhar um pouco, mas planos de futuro não existem já. Agora, pelo momento, eu já começo a ter reservas para o ano próximo, 2021. Todos os que cancelaram agora estão querendo fazer os seus projetos, mas Nem se sabe. nada é o mesmo. A nova normalidade é muito complicada. É Ontem difícil. eu vi uma reportagem que de 163 vacinas que estavam em progresso, somente 2 estão avançando nos testes, que é a de Oxford e a da China, né? Uhum. E que se espera que até setembro essas vacinas já estejam ao alcance público. E o Brasil, já com mais de 2 milhões de testados positivos aqui no Brasil, que é um país tão continental, né? Estaria recebendo ontem as vacinas para testes. Nós temos 9 mil pessoas. Parece que teve um controle lá da Lufthansa em Frankfurt e elas ainda não chegaram aqui, vão chegar provavelmente amanhã. E amanhã já esses 9 mil candidatos vão começar os testes da vacina chinesa, né? Mas que são voluntários que vão fazer o teste? São voluntários. Sim. Ok. Como o Brasil está no pico, então eles estão mandando para cá para os testes, né? Suzana, eu quero agradecer você esse tempo conosco. Você é muito simpática, muito profissional. Ai, me perdona o portunhol, mas faz muito tempo que não falo português. A Andréia Prado estava aqui conosco e ela elogiou muito o seu trabalho. Ela esteve nesse último grupo do ano passado com você, né? A Dária Cristina está aqui conosco, o esposo dela é o Cleôncio, que era o líder do grupo, que esteve aí com você também. E todos elogiando muito o seu trabalho. Sabe o que eu vejo? Quando a gente gosta do que faz... Obrigada, muito obrigada. Quando a gente gosta do que faz, e eu sou assim... É uma vocação. A gente atrai pessoas também assim, que gostam do que faz, né? E você dá para ver claramente que você ama a sua profissão. E eu quero desejar para você tudo do melhor, né? Que a gente sobreviva a essa tempestade. Voltaremos melhores, porque é o que você falou, carpe diem, um dia de cada vez, né? E nós vamos... olha aqui a Dária falando que o Cleôncio acabou de elogiar a Suzana, né? E nós vamos sair dessa crise melhor do que entramos nela, né? Nós vamos... Seguro. Estamos aprendendo muito, refletindo muito, né, sobre a nossa vida, o que de verdade existe de valor, que nós estávamos numa correria frenética, a gente nem sabia atrás do que, mas a gente estava correndo. É né? verdade. Não tínhamos tempo para nós e, de repente, nós estamos há 3, quase 4 meses com tempo de sobra. Fizemos tudo que tinha encalhado para fazer. Trabalho atrasado, livro para ler, armário para arrumar, você arrumou seu banheiro. Aprender a usar as novas tecnologias, como lives, Zoom. Como lives. Falam os expertos que brincamos 6 anos para diante com respeito ao uso das tecnologias. Este estadio estava previsto de aqui a 6 anos. Então, hoje sabemos trabalhar com Zoom. Trabalhamos com Zoom. Vão decidir continuar com o teletrabalho, menos trânsito. O home office, né? Nossa vendedora está em home office nesse período, né? E por falar em home office, eu quero dizer para você que está na live, nós temos promoções para Madrid,
passagem aérea a partir de $450. Mas você não vai agora, você compra agora nessa promoção e você pode viajar a partir de novembro, dezembro, que nós cremos que toda a situação vai estar regularizada, tanto aqui no Brasil quanto na Espanha, tá? Então, os voos internacionais já estão previstos para a partir de setembro. Então, minha sugestão para você é aproveite a promoção agora, compre a sua passagem aérea e viaje depois de setembro, né? Se possível, novembro, dezembro, que são os períodos mais seguros para você viajar, né? Segundo as estatísticas, tá bom? A outra coisa que eu quero te avisar é não deixe de ir para Israel passando por Espanha, por Madrid, por Toledo. Então, acompanhe as nossas mídias sociais, o nosso site, e os nossos pacotes estarão disponíveis, como nesse ano mesmo, em setembro, nós teríamos uma saída com a Air Europa passando por Madrid. Essa viagem já foi transferida para 2021 e você vai poder conhecer essa simpatia que é a Suzana, e ela vai te conduzir muito bem por Madrid, por Toledo. E se você quiser fazer um tour completo na Espanha, a Viaje Bem tem saídas semanais com as empresas espanholas. Nós temos parceria e você pode mandar para nós uma mensagem dizendo: olha, eu quero planejar em 2021, quero conhecer as principais cidades da Espanha, ou temos também os roteiros que saem da Espanha e vão para a Europa, visitando vários países. Temos mais de 300 roteiros. Desculpe. E você vai poder conhecer esses roteiros, eu posso mandar para você e escolher. Tem de tudo que é dia. Tem de 30, tem de 15, tem de 20 dias. Nós temos São ótimos. Um arquivo muito grande de roteiros pela Europa a partir de Madrid. Então, você é o nosso convidado para viajar em 2021. Viaje bem viaje bem para Jerusalém, com a Suzana também, passando por Espanha também, que é um país maravilhoso, muito fácil para o brasileiro se virar, porque a língua é muito fácil de entender, tá bom? Eu desejo para você um ótimo domingo. Suzana, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, que você continue aí com as suas atividades extras. Nós também estamos criando algumas atividades e logo mais estaremos viajando, que é o que nós mais gostamos. Beijo no seu coração. Obrigado por você estar conosco nesse domingo. Até domingo que vem, 20 horas. Provavelmente a live será sobre Portugal e eu espero você aqui às 10 horas, domingo que vem, tá bom? Eu quero. Beijo, tchau. Tchau. Muito Quem obrigada. não assistiu completo, tá salvo no IGTV, você pode assistir a entrevista inteirinha lá. Tchau, tchau.